Deixa eu compartilhar aqui. Ué, cadê? Ué, deixa eu fechar aqui que eu não tô achando. Google Meet. Ah, aqui, agora apareceu. Tá aparecendo? Eu vou colocar em tela maior. Dá para ver? Sim. Então vamos lá. Então, né, a proposta do nosso grupo é pensar, né, tentar identificar aí, pensar, reconstruir qual que é o método de leitura que o Freud está realizando ali, né, está empregando no caso Dora. Então eu vou tentar ir apresentando, né, o caso Dora, conforme ele traz naquela primeira parte do estado da doença, e aí a gente vou trazendo algumas ideias para a gente também poder ir conversando. Então, acho que o primeiro ponto para a gente pensar né, o método, a estratégia, né, de leitura que o Freud está usando para pensar ou para ler o caso Dora, né, a primeira coisa que eu acho que é interessante pensar é que ele está usando duas teorias que ele vem desenvolvendo, né, antes desse caso, que é a teoria sobre a histeria, né, sim, eu coloquei 1895, que é né, a época ali dos estudos sobre a histeria, e também a interpretação dos sonhos, que é pouco tempo depois, né, que ele é de 1899, mas ele publica em 1900. Então, essas duas teorias, né, Freud vem desenvolvendo, né, nos anos anteriores a esse caso que a gente está trabalhando, né, os fragmentos de análise de um caso de histeria. Então, ele vem tentando demonstrar, né, que o que causa, né, a histeria ou os sintomas histéricos, ou a causa está ligada à sexualidade, então ele está tentando pensar a etiologia da histeria. Ele tem outras teorias depois, antes, né, mas a teoria que vai aparecer aí na análise do caso Dora, essa é uma ideia de que a histeria é uma produção aí de uma série de conflitos e de problemáticas no campo da sexualidade. E também tem uma outra dimensão que aí ele inclui, né, a interpretação dos sonhos. Ele vai até dizer que o texto deveria ser chamado, né, ele pretenderia chamar de teoria, histeria e sonho, né, sonho e histeria. Quase como um apêndice aí, né, um agregado desse livro dele, Interpretação do Sonho, da pesquisa dele. Porque, né, os fragmentos que ele vai analisar são de dois sonhos, né? E ele vai tomar o sonho, né, também tem a ver com o método de leitura, isso. Ele toma o sonho como um sintoma, que pode ser interpretado. Então, tanto os sintomas quanto os sonhos, né, são já pensados aí nesse momento como interpretáveis, né, como passíveis de serem revelados o seu sentido, que é inconsciente. Mas então, a gente vai entrar nisso depois, mas então, no caso Dora, né, é como se fosse o desaguar, vamos dizer, né, ou melhor, o encontro dessas duas teorias. Teoria sobre a histeria e a teoria da interpretação do sonho. O caso foi escrito em ele atendeu o caso em 1900, né? Então, mais ou menos 1900, 1901 ele escreve, mas ele espera 5 anos, né, por uma questão de sigilo para publicar. Então, quais são os objetivos do Freud aí, no caso, né? Tem, então, esse lado
que eu coloco do método de interpretação dos sonhos e da função da sexualidade na constituição da histeria. Do lado do método, ele está tentando mostrar como que a interpretação dos sonhos opera, que ele vai mostrar isso lá nas duas análises que ele faz, né? E para ele, esse trabalho, essa operação, né, de leitura dos sonhos, lança a luz sobre o funcionamento da histeria. Então tem um objetivo, né? Então é um método, só ele chama arte da interpretação, né? Então ele vai tomar o sonho como é quase como um enigma ali, um problema a ser resolvido. E o método vai permitir essa resolução, né? E a resolução disso vai ser essa dimensão da sexualidade, né? Está por detrás aí dos processos psíquicos na histeria. E aí ele tá, né, conectado a isso, ele quer mostrar o papel da sexualidade na formação dos sintomas histéricos. Então a leitura que ele faz do caso, né, já é feita através desses pressupostos, da teoria que já vem elaborando. E a gente vai ver no caso, né, assim, o esforço que ele faz para demonstrar, né, para tentar provar que a teoria dele está certa. Que a histeria, né, é causada aí pela sexualidade, por problemáticas no campo da sexualidade. E aí, em articulação a isso, né, mostrar como o método psicanalítico é um método válido, científico, para desvelar essa vida sexual da vida, né, essa dimensão sexual da vida psíquica. Que é inconsciente, que é histórica, né? E aí tem uma característica, né, que tá, que é ele toma o objeto, a natureza do objeto, ele entende que o material ali que ele vai trabalhar, né, o material psicanalítico, material que é a fala do paciente, né, que seria um objeto ali, né, com o qual ele vai trabalhar, ou seja, o qual ele vai aplicar o método de leitura, ele vai dizer que são histórias, né, são narrativas, são histórias clínicas lacunares. Elas não vêm prontas, elas não vêm arredondadas. Tanto que ele tem essa citação, né? As ligações, mesmo as aparentes, ficam, em sua maioria, rompidas. A sequência de diversos acontecimentos incerta. Durante o próprio relato, o paciente corrige reiteradamente um dado, uma data, talvez para retornar, então, após a hesitação prolongada, novamente ao primeiro enunciado. Só ocultar uma coisa. Ao primeiro enunciado. Ele... Então, para o Freud, isso tem tudo a ver com o método de leitura. O objeto com o qual ele trabalha é um objeto que tem lacunas, né? Vamos dizer assim, que tem falhas, que ele é produzido como uma rede, mas são redes que produzem, que têm lacunas, que às vezes ele chama de amnésias. E o método, então, ele vai servir para fazer uma reparação dessas lacunas, né? Porque, deixa eu ver se isso aqui dá para escrever. Porque para ele, né, ele chama até de corrente de pensamento, tem ligações, né? Então é feito de ligações. Mas que também não são ligações lineares, né? São ligações que levam a vários caminhos, né? Leva a vários... Cada linha dessa seria uma corrente de pensamento. Só que entre um pensamento, as bolinhas seriam entre um pensamento e outro, aí ele apaga tudo.
você quiser apagar só um pedacinho. Tem lacunas. Né? Vão ter lá. Ele apaga tudo. Tem lacunas. E o método, né, seria, a função do método seria recuperar essas lacunas, né, refazer as ligações onde elas foram rompidas. Então a gente tem um material que ele não vem pronto, né, a fala do paciente, o material, ali, a história que o paciente traz não está pronta, né, é lacunar, e essas lacunas, né, têm a ver com a produção do sintoma, produção do sofrimento, e o tratamento corresponde, em parte, né, pela via aí da associação livre, e reparando essas lacunas. Então, é trazendo, vamos dizer, à memória aquilo que essas lacunas, né, no lugar dessas lacunas que elas estão apagando ali, esse pensamento, que é um pensamento, né, no fundo, inconsciente, no final das contas, inconsciente. Então, o método de leitura está conectado aí com o objeto. Né? Então, se é um objeto que é um objeto feito de ligações, mas que parte dessas ligações estão apagadas, né? Então, você precisa de um método para refazer essas ligações, refazer essas trilhas rompidas. Por isso, é um método de associação livre que vai recuperando as ocorrências apagadas e ver, né, e depois propondo, né, uma interpretação de como elas se articulam e produzem um sintoma X, né, ou um sonho. Depois a gente vou mostrar como é que ele faz. E ao que se deve prestar atenção nessas histórias clínicas, né? Então, assim, quando ele está analisando o material, ou quando ele está escutando um paciente, ou quando ele está analisando um material, ele chega a chamar de texto, né? Ele destaca aí, né, 4 elementos: os dados sintomáticos, os sintomas da doença, as relações familiares e outras relações. Os dados sintomáticos, porque na hipótese, o Freud, nesse momento, trabalha com uma hipótese de que há uma complacência somática, assim, um órgão né, no caso da Dora tem tipo a tosse, a fonia, né? Então um órgão é elegido como um representante de uma ideia patogênica, né? Ou de toda uma corrente de pensamentos inconscientes aí, né? Que se configuram como uma ideia patogênica. Eles representam, então, um órgão, por exemplo, o órgão da fala, tem uma fonia, a pessoa não fala, no caso da Dora. Esse órgão está investido, né, de uma energia que advém dessas ideias patogênicas. Então, ele é uma espécie de representante aí, né, da ideia patogênica. E entre o sintoma, por exemplo, da afonia, e a corrente de pensamentos inconscientes, né, ou a ideia patogênica, que produz, né, que está ligado aí, produzindo esse sintoma, tem todo um caminho a ser percorrido, lacunar, cheio de falhas, que o analista vai preencher a partir, né, empregando esse método. O método psicanalítico ou o método da interpretação dos sonhos. Né? Outra coisa que tem que prestar atenção: os sintomas da doença, nas histórias clínicas. A enxaqueca, a tosse, a afonia, a depressão, no caso, tendência suicida, no caso da Dora, os exemplos. Então, os sintomas da doença são muito importantes, porque os sintomas da doença, para o Freud, eles vão ser analisados. Eles vão ser, de alguma maneira, pontos de partida, assim como sonhos, ato-falhos, para refazer esse caminho, né, até o conteúdo inconsciente. Outro ponto que ele chama atenção, que eu achei bem interessante, que ele fala que você tem que prestar atenção às relações familiares e outras relações.
Então, as relações familiares, o círculo familiar, as relações ali estabelecidas, né? No caso da Dora, tem o pai, a mãe, o irmão, a tia, e outras relações, que no caso da Dora, né, vai ser o senhor K e a senhora K. Então, eu achei bem interessante ele trazer, né, assim, então, a perspectiva do Freud vai me parecendo que o sintoma, ou a doença, ela não é uma produção individual. Ela é uma produção que envolve outros fatores, outros atores, outros personagens, né? No caso aí, os personagens que ele vai dar mais destaque vai ser o pai, a senhora K e o senhor K. Mas é uma doença, né? Vamos dizer assim, é um conjunto de sintomas, são doenças que ele chama de doença, né? Que se produz no cerne de uma dinâmica relacional. Aí nas relações familiares e em relações com outras pessoas fora da família. Já vi isso. Até peguei esse termo da Elizabeth Roudinesco, que eu achei bem interessante, que ela usa o termo patologia familiar. Então, o que o Freud propõe, né? Ela propõe que o caso é um caso de uma patologia familiar. Então, não é uma patologia individual, não é uma patologia da Dora, né? Revela uma patologia da família. Até tem essa citação: vítima de um quarteto de adultos cínicos, um dos quais tentara molestá-la quando ela tinha 13 anos, que é o Sr. K, e da Bauer, que é o nome da Dora, foi obrigada pelo pai a ser tratada pelo Freud. A gente vai ver isso, né? Mas o pai vai obrigar a Dora a ser tratada pelo Freud, que, para além dos sintomas que ela estava apresentando do sofrimento, né, ela estava denunciando ali a relação dele, né, extraconjugal com a senhora K. Então, aí os personagens da patologia familiar, né? Dora, pai, mãe, irmão, a tia, senhora K e o senhor K. Então, Freud vai contar, né? Deixa eu só pegar aqui, que eu anotei, que essa parte eu não vou lembrar de cabeça. Então, ele vai lá descrever o pai da Dora, né? Então, que é um personagem central aí na história. Então, ele vai descrever os personagens e vai... Então, a leitura do material também tem nesse sentido. Ele vai mostrando qual que é a participação, me parece, que as outras pessoas tinham na organização que se fez ali, né? Para produzir o sofrimento de Dora. Assim, qual a participação que tem ali. Acho que ele não vai, ao longo do livro, talvez, desenvolvendo isso, mas ele vai sempre colocar o outro ali nessa participação, né? Tem identificação com a tia, tem identificação com a senhora K. Então, assim, são sempre sintomas, né? Ou processos psíquicos, né? Como ele chama, assim, que vão sempre aparecendo no âmbito relacional. Aí o pai de Dora, né? Então ele vai descrever o pai da Dora como um indivíduo dominante que vai fornecer a estrutura para a história da infância e da doença da paciente. A filha, né, tinha uma relação afetuosa com o pai e ao mesmo tempo crítica. Quando a Dora tinha 6 anos, seu pai ficou doente por tuberculose. Quando Dora tinha 10 anos, seu pai teve um deslocamento de retina, foi na época que conhece a senhora K. Aos 12 anos, teve um surto de confusão mental, acompanhada de manifestações de paralisia e de leves perturbações psíquicas. Que é aí que ele conhece, o pai conhece a Freud, né, porque ele vai se tratar com Freud. Esse era um quadro de uma infecção por sífilis, e ele trata o paciente. É aí que o pai de Dora conhece Freud e depois vai encaminhar a filha. Tem essa tia, né, que é a irmã do pai, que o Freud vai descrever ela também como tinha uma grave neurose, sem sintomas histéricos, que faleceu no cerne de um casamento infeliz. A mãe de Dora é descrita ali como uma figura, né, como uma mulher de pouca instrução, distanciada do marido, distanciada sem interesse pelos filhos,
que dedicava sua atenção totalmente à gestão doméstica. Tanto que ela era, o Freud diz que ela tinha um quadro de psicose da dona de casa. Ela é descrita como uma mulher com compulsão pela ordem e pela limpeza da casa. Então, a relação entre Dora e sua mãe era distante e inamistosa. Freud vai falar, a filha ignorava a mãe, criticava duramente e escapara inteiramente à sua influência. Então, os cuidados da Dora ficaram por conta de uma governanta, que inclusive que introduziu ela no universo sexual, lia livros para ela sobre sexo, inclusive denunciava para ela, né, mostrava para ela a relação extraconjugal que o pai tinha com a senhora K, que na época ela não a própria Dora parecia não se incomodar, não denunciar, ignorava, né, assim, o que a governanta dizia, e aí chega um momento que ela rompe com a governanta. Assim. Ela percebe também que a governanta estava apaixonada pelo pai. O irmão de Dora é mais velho, e ele tenta não se envolver ali nos problemas da família. E aí os outros personagens, né, que vão ser os personagens importantes aí da história, é o pai, né, a senhora K e o senhor K. Então o pai conhece o senhor K numa viagem que ele faz, aí através dele conhece a senhora K, e eles se aproximam e começa uma relação extraconjugal. Aí o pai, né, envolve Dora na história, usando ela ali como uma espécie de uma moeda de troca, né? Então, assim, eu te ofereço a minha filha, isso de uma forma tácita, o Freud vai falar, né? Eu te ofereço a minha filha, desde que você me permita, né, ter essa relação com a sua esposa. E aí a Dora vai participar durante, né, muito tempo dessa relação, né, assim, antes de eclodir a crise histérica, e os momentos lá na cena do lago, onde ela vai rechaçar o Sr. K e vai denunciar para a mãe e para o pai que o Sr. K estava assediando-a. Isso vai, né, também apontar para a relação extraconjugal que a Sra. K estava tendo com o pai. Isso vai acontecer quando ela tinha mais ou menos 17, 18 anos, lá na cena do lago. Mas antes disso, né, desde o começo, assim, não sei quantos anos ela tinha, mais ou menos uns 12, 13 anos, ela já estava envolvida nessa trama, né? Ela ficava com os filhos da senhora K e do senhor K. Ela sempre estava por perto. Tanto que o Freud vai dizer que ela, né, tinha uma participação dela ali, né? Tinha um interesse dela no começo de participar dessa trama, né? Então ela fazia um esforço para ficar com o filho, com os filhos do casal, para poder ficar perto do senhor K, até mesmo para ficar perto da senhora K, com a qual ela tinha também uma admiração, um fascínio. Então se estabelece uma trama ali, né, bem complexa, de desejos, de conflitos, de interesses, de aversões, de assédio, de traição, de mentiras, né? É uma trama novelesca. A gente vai... Só para a gente introduzir o caso, depois a gente vai ver. Então, qual que é o quadro de sintomas de Dora? Né? Aos 8 anos, ela tem uma dispneia. Aos 12, uma enxaqueca e uma tosse nervosa. Aos 16 e 17, uma afonia, total perda da voz, tosse, rouquidão, apendicite. E aos 18 anos, uma alteração de humor, uma mudança de caráter, uma relação conflituosa com a mãe e o pai, queixas de cansaço e desconcentração, ataque de perda da consciência, acompanhada de amnésia e tendência suicida. Né? Acho que vale lembrar que ela escreve uma carta, né, para os pais dizendo que, né, ela não entrega, né, mas os pais encontram dizendo que ela queria morrer. Vocês podem ver que os sintomas vão aumentando conforme a idade, né? E eles vão aumentando e vão ficando, vamos dizer assim, mais graves após os 12 anos, né? Que é justamente a época que ela tem contato com essa família. Mas a crise histérica, ela vai se acentuar, né? E eu penso, a idade às vezes fica meio difícil de ver, mas eu acho que a partir mais ou menos dos 15 anos, né? Que é quando ocorre a cena do lago.
Então, os sintomas dela, né, vão se acentuar e vão ficar graves a partir dessa cena. Então, essa cena tem um papel importante no caso. Né, o Freud vai ler essa cena como um papel importante no caso. Como é que é a cena, né? Eles tinham viajado, né? Dora, Sr. K, Senhora K e o pai para um passeio numa região, numa casa que tinha um lago. E Dora vai passear com o Sr. K. Na volta do passeio, ele fala: não tenho nenhum interesse em minha esposa, e dá um tapa na cara. E a Dora dá um tapa na cara dele. Esse episódio, né, dentro do caso, Freud vai ler como vamos dizer assim, um segundo trauma que reativa um primeiro trauma, que é a cena da loja, que a gente vai analisar, e que precipita a crise histérica. Então, quando o Sr. K fala para ela que eu não tenho interesse em minha esposa, algo se passa ali para Dora, né? Que, vamos dizer, desperta, né? Reativa esse primeiro trauma, mas desperta, produz, engendra essa crise histérica. E também esse movimento dela de denunciar o que estava se passando nessa trama, né? É aí que ela vai ser atendida pelo Freud, né? Depois disso, né? Mas aí já com 18 anos, assim, depois disso, depois dos desdobramentos disso que ela vai ser atendida pelo Freud. Aí a análise da cena da loja, né? Como Freud analisa, né? E aí eu acho que a gente volta para os pressupostos que ele usa para a leitura do caso. Ele sempre vai usar a teoria de que as causas do sintoma histérico, né, se articulam a essa dimensão da sexualidade. A gente vai ver nessa parte como ele mostra isso. Né? Então, Dória tinha 13 anos, mais ou menos, na época. E o senhor K, né? Não fala no caso, procurei na internet, mas não tem uma data exata. Ele tinha mais ou menos 40 anos. Hoje, né? Talvez na época também a gente consideraria isso um assédio sexual, um abuso sexual, uma violência, um crime, né? Tem até aquele documentário, né, que eu coloquei lá no grupo, o Hysterical Girl, e o texto que eu coloquei lá, que chama I'm Done, que é uma análise desse documentário, que vai discutir, né, o que Dora viveu e o sofrimento que ela teve, vai aplicar outra leitura, vai partir de outros pressupostos e vai empregar uma outra leitura do caso. Então, como Dora sofreu uma violência, assédios reiterados durante anos, né, de um homem, com a conivência de outros adultos, né, do pai especialmente, e da senhora K também, e da mãe também. Então, o mesmo caso ele vai ser lido como um caso de violência, onde o Freud, inclusive, né, ignorou isso. Apesar do Freud, né, ao contrário dos adultos lá da época, que tratavam como fantasiosa, né, a cena do lago, por exemplo, é tratada pelo pai como fantasiosa. O senhor K nega ter dito para ela que ter se declarado para a Dora, ele nega, ele fala que ela inventou. O pai também acredita, né? Diz que é uma fantasia. Acredita, assim, não é que ele acredita, ele está tentando, né, na verdade, mascarar, fazer a manutenção daquela trama para ele continuar mantendo a relação extraconjugal com a senhora K. A própria senhora K também fala que Dora fica lendo muitos livros sobre sexo, e é por isso que ela fantasiou isso. Assim, todos os adultos sabiam, né, o que se passava. E todos negavam.
Então, nesse documentário, nesse artigo, né, que na verdade é um compilado também aí de artigos de outras psicanalistas, ou feministas, né, teóricas do feminismo, que vão pensar como toda uma violência, né? E todo sintoma, toda a sintomatologia que aparece, todos os sintomas que a Dora enfrenta aí, todo o sofrimento de Dora, na verdade, o resultado dessa violência. Freud não vai ler assim. Freud vai ler a partir dessa teoria da sexualidade, né, que ele está construindo aí, né, ele vai desenvolver ainda, né, mais essa teoria, mas ele está construindo, situando aí na sexualidade, especialmente depois a gente vê na sexualidade infantil, as causas dos sintomas histéricos. Quer ver? Vamos ver como ele analisa essa cena. Então, a cena é a seguinte, né? No interior da loja, o Sr. K subitamente apertou a garota contra si e deu-lhe um beijo nos lábios. Freud entenderá que essa situação provocou uma nítida sensação de excitação sexual numa garota intocada de 14 anos. Porém, naquele momento, Dora sentiu um forte nojo, desvencilhou-se e, passando em frente ao homem, correu em direção à rua, correu em direção à escada e dali à porta da rua. Então vamos ver como é que o Freud vai pensar isso, né? Assim. Então o Freud vai analisar essa cena e ele vai analisar a partir de determinados referenciais teóricos. Isso mostra para gente, né? Acho que uma parte importante aí da leitura, do método de leitura, que no caso Dora, né? Eu acho que isso, eu não sei como colocar isso, mas acho que isso é uma complexidade, né? O Freud ele já estava munido de uma teoria e de pressupostos teóricos ali de análise, né, que ele queria demonstrar com o caso. Então não parece o método que ele usa de análise do caso, para analisar o caso, ele não está construindo conceitos, me parece, a partir do caso. Isso depois vocês podem me falar que vocês percebem isso também. Mas ele está aplicando conceitos ao caso. Ele está aplicando uma teoria para analisar o caso. Esse é um outro processo que eu acho que talvez teria que ser feito, né? É assim, como ele constrói, a partir de quais referenciais ele constrói essa teoria, né, essa ideia de que os sintomas histéricos são produzidos pela sexualidade, de onde que ele tira essa ideia? Como que ele constrói essa teoria? Né? Porque eu vou trazer dois conceitos que ele apresenta aqui, né? Onde ele arranca esses conceitos? Como é que ele vai construindo? Quais são os autores de referência dele? Tem um texto que ele cita, Etiologia da Histeria, sobre a etiologia da histeria de 1896, que eu não tenho, eu não achei, eu tentei procurar, não achei. Se alguém conseguir achar, compartilhar conosco. Mas ele já tinha uma teoria pronta ali, que ele vai aplicar sobre o material. Então, assim, ele já tem um pressuposto, né? Já tem uma teoria, já tem um filtro ali. Tanto que eu estou te dizendo, outras pessoas, outros teóricos, psicanalistas, o próprio Lacan, como a gente vai ver em intervenção de transferência, vai pegar o mesmo material e vai aplicar outra teoria para entender. Então, a teoria, para ler um material, num texto, um caso, né, ela é anterior e ela condiciona como a gente vai ver. Então, o Freud vai ver como produção das problemáticas da sexualidade. As autoras feministas como um caso de violência contra a mulher. Lacan vai ler de uma outra forma, porque eles estão usando teorias diferentes para abordar o mesmo caso.
Isso mostra também como um material, um texto, ele pode ser lido de várias formas, né? Ele admite mais de uma interpretação. E aí, né, então, essa cena, né, como é que o Freud vai ler essa cena? Ele vai recorrer a dois conceitos, a duas noções: inversão de afetos e deslocamento. Então, isso vão servir como operadores, vou chamar aqui de leitura. Inversão de afetos é o mecanismo de defesa que transforma um afeto intolerável em seu oposto. Amor em ódio. Excitação sexual em nojo. Então, inverso, né? Inverte o afeto. Um afeto, por quê? Porque, aparece excitação sexual na consciência. Não, é intolerável, não posso sentir atração sexual por este homem. A excitação sexual é recalcada e o que surge no lugar é um sentimento de nojo. Nessa leitura que o Freud está propondo. Deslocamento. Quando uma representação psíquica que gera sofrimento é transferida para outra. Freud vai falar de deslocamentos aí, de representações, né, de uma parte do corpo, da excitação sexual que poderia ter gerado, que supostamente gerou, né, na parte genital da garota, um deslocamento dessa excitação, né, como uma sensação em outra parte do corpo, transformada. A gente vai ver. Mas ele vai usar esses dois conceitos, esses dois, vamos dizer, essas duas operadores de leitura para o que aconteceu. Então, na inversão de afeto, a sensação de excitação sexual se torna um nojo, e a sensação genital, né, que seria de excitação, é deslocada para a sensação da mucosa do tubo digestivo, por isso vira um nojo. Então, tem uma inversão de afetos e, ao mesmo tempo, um deslocamento da sensação. E aí, como que ele vai analisando, né? Então, ele separa o acontecimento, né? Subitamente, ele apertou a garota contra si e deu um beijo. Aí, ele supõe uma excitação sexual. Ela não diz que sentiu uma excitação sexual. Ela diz que sentiu nojo. Ele cria uma conjectura, uma hipótese. A gente vai vendo no caso que o caso é sustentado, a construção do caso é sustentado em boa parte por hipóteses, né, pela construção de hipóteses e suposições que ele vai elaborando a partir da teoria da sexualidade e a partir do atendimento do que ele identificou em outros casos. Então, ele vai construindo hipóteses, né? Hipóteses que, inclusive, Dora muitas vezes rechaça, diz que não tem nada a ver com o que ele está falando, mas ele insiste. Então, ele cria uma hipótese de que uma jovem de 13 anos sendo beijada por um homem que ele vai colocar lá atraente, claro que ela sentiria, né? Cabeça dele, claro que ela sentiria uma excitação sexual. Só que essa excitação sexual aparece como um nojo porque operou esses mecanismos aí, a inversão de afeto e o deslocamento. Que aí para o Freud seria um sintoma. Que o sintoma seria isso, né? Seria isso que aparece na consciência como nojo, mas que no fundo, né, aponta, se a gente for seguir aquele caminho, a trilha que ele propõe, né, esse trabalho de recuperar as lacunas, né, as falhas aí na trilha, chegaria a descobrir que ela teve uma excitação sexual quando o Sr. K beijou. Essa é a leitura que ele faz. Então ele pega a relato da jovem, constrói uma suposição baseada na teoria dele da sexualidade, né? E cria uma hipótese sobre isso, uma interpretação. A interpretação dele. Penso que ela sentiu no impetuoso abraço não apenas o beijo em seus lábios,
mas também a ereção do membro ereto contra seu corpo. Então, é uma suposição. Chocante para ela, essa percepção foi eliminada da lembrança, recalcada e substituída, deslocada pela inofensiva sensação de pressão no tórax, que recebe da fonte recalcada sua intensidade excessiva. Um novo deslocamento, portanto, da parte inferior do corpo para a parte superior. Então, essa é a interpretação que ele faz. Então, ela relata a cena, que ele beijou ela à força, e aí ele reconstrói. Nossa, então ele beijou ela à força, então, supostamente, ele sentiu o membro ereto contra o seu corpo. E como essa sensação é intolerável, né? Nossa, uma mulher, né? Assim, mesmo que forçada, não poderia estar passando por uma situação daquela, ainda mais sentindo uma excitação, ou se entregar para uma situação daquela, né? Pensar o lugar da mulher naquele momento, e uma garota de 13 anos. Né? Mas a lucubração do Freud é essa. Ela recebeu um beijo, ela sentiu o membro ereto, aí por isso ser inadmissível, ela recalcou a lembrança e substituiu ela, deslocou por uma sensação de uma pressão no tórax. Então, esse sintoma de pressão no tórax recebe, né, o investimento dessa lembrança recalcada da excitação sexual. Mas isso, ele cria uma hipótese, cria uma interpretação. Ainda, né, a compulsão que ele fala, o comportamento que a Dora tinha, né, de não passar perto de homens, né, que estavam conversando com várias mulheres, né, que o Freud pensa que ela estava pensando que eles estão sexualmente excitados. Então, essa evitação seria justamente também um sintoma fóbico, vamos dizer, de evitar passar por perto de homens que estão conversando com as mulheres ou estão conversando ali de forma, né, calorosa, porque isso remeteria a essa percepção da excitação sexual que teria que ficar recalcada. Então você vê o Freud, baseado na teoria da sexualidade, né, que ele vem construindo, lê, né, essa cena aqui naqueles termos. Aí como funciona, né? Então, assim, o recalcamento da zona erógena nos lábios com beijo produz o nojo. O deslocamento, né, da excitação do clitóris, ocasionada pelo membro ereto, para a fixação na sensação da pressão no tórax. A fobia do encontro com os homens, né, é uma operação psíquica para evitar, né, remeter esse estado de percepção, de excitação sexual. Assim, esse é só um pequeno exemplo, né, de várias análises e interpretações que ele vai fazendo, sempre remetendo a esse campo da sexualidade. Mas que seria só um resumo, né? Então, a cena, o efeito psíquico, somático que ela teve, né? Aí tem um recolocamento que produz o sintoma. Né? Aí também de uma forma lógica, né? Assim, mas assim, então, um membro ereto produz uma excitação no clitóris, a excitação é recalcada e deslocada para a sensação no tórax, o temor do encontro com os homens se manifesta para evitar essa percepção dessa excitação recalcada. Então, o sintoma, para o Freud, é formado com o intuito de evitar aquilo que foi recalcado volte à consciência. Por isso, o método, né, consiste, né, em analisar o sintoma, interpretar o sintoma, analisar o sintoma, né, analisar até chegar numa interpretação que aí refaz esse caminho ao contrário. Né? Eu trouxe o caminho da afirmação, faria o caminho ao contrário. Né? Como é que esse sintoma, quando que ele começou, quais cenas ele está relacionado, a quais lembranças que ele te remetem, para fazer o caminho inverso.
Bem, eu acho que tá bom já, né? Já deu 1 hora. Na próxima eu trago o sonho, que aí o sonho a gente vê o caminho inverso. Nesse caso, a gente viu a formação do sintoma. Agora, na análise do sonho, a gente vai ver como do sonho faz caminho inverso, né? Até chegar no conteúdo inconsciente. Aí seria a desmontagem, vamos dizer, né? Ele vai desmontando o sonho em partes para fazer isso. Mas a gente vê isso na próxima. E aí, pessoal? Alguém tem algum comentário, alguma questão? Alguém pensou alguma coisa quando estava lendo? Uma coisa diferente? Algum ponto, alguma reflexão sobre o... Pensou alguma coisa sobre o método? Você acha que faz sentido? A única coisa que eu fiquei pensando é que o analista ele nunca é neutro mesmo, né? Como está Não. contatado. Não é neutro, né? É muito interessante o paralelo que dá para fazer com a clínica, né? Acho que esse método de leitura, a ideia do método de leitura, né? Assim, quando a gente chega para atender um caso, é a mesma coisa, assim, ele está trazendo um material, um texto para a gente analisar, né? Mas a gente já tem uma teoria, né? A gente pode usar essa teoria do Freud, teoria da sexualidade. A gente pode usar outra teoria, a gente pode usar a teoria do Lacan, pode usar a teoria da Klein, do Winnicott. A gente pode usar outras teorias psicológicas, né? Só que já está pré-determinado, de alguma maneira, como aquele material pode ser analisado ou não. Já se cria uma... Lembra da ideia das regras de compreensão? Assim, a gente já tem regras de compreensão. E essas regras de compreensão são a teoria. Então, são elas as quais a gente vai recorrer para, né, entender que objeto é esse, né, que material é esse que a gente está trabalhando, como, de alguma maneira, criar categorias, né? O sintoma é uma categoria, o sonho é uma categoria teórica, né? É uma categoria teórica que a gente usa para analisar o material. Mas para a gente fazer essas separações, a gente já tem que ter o conceito, né? A transferência, por exemplo. Para a gente pensar a transferência. O que é a transferência? Como ela se dá? Como ela se constrói? Qual é a importância dela no tratamento? Como se maneja? Já tem um norte teórico, né? Assim, já tem essa regra de compreensão teórica para a gente ler isso. Que, por exemplo, da psicanálise inglesa, pensa de uma forma. No Lacan, a gente vai pensar de outra forma, a partir do Lacan. Então, assim, a nossa escuta ela é sempre condicionada, né? Ela já é condicionada. E sem a teoria, né? Assim, ela é condicionada pela teoria, né? E a gente tem que recorrer a ela para pensar os casos. Sem a teoria, né? Aí a gente vai recorrer a bom senso, senso comum, né? Assim, não... Então, é a partir dela que a gente pensa os casos. Igual Freud, né? Você vê, ele está pensando pela teoria da sexualidade. Então, isso cria uma regra de compreensão ali. Ele também está pensando, né? Aí, do ponto de vista metodológico, uma análise feita a partir do que ele propõe como interpretação do sonho, que é um método onde você pega o material, você, vamos dizer, retalha o material. Não é bem retalho, você decompõe o material, né? Decompõe o sonho em partes e vai analisando parte a parte, né? Isso é um método, isso é uma técnica. Dá para fazer isso com sintoma, dá para fazer isso com sonho, né? O paciente chega, conta de um sintoma, o paciente chega e conta uma cena da vida. Ah, lá em casa a gente teve uma briga tal com o meu companheiro. Você pode fazer isso, né? Usar esse método. Decompor ali as cenas e pedir para analisar. Para o paciente pensar sobre isso, né? Trazer as ocorrências disso. É um método, né? Um método inicial de análise, a gente pode pensar.
Que para o Freud tem esse método, primeiro, de fazer as ocorrências e depois propor uma análise, né? Propor uma interpretação, né? Mas é isso, assim, mas já está condicionado, né? Então não tem neutralidade. A neutralidade é impossível. Tudo que a gente escutar ali do material e a maneira como a gente vai ler já vai estar orientado por esses pressupostos, né? Que a gente pode chamar pressupostos de leitura, chaves de leitura, regras de compreensão, que a gente já, né, tem. Isso a gente pensando na psicanálise, né? Mas aí a gente pode pensar numa leitura racializada dos casos, de gênero dos casos, né? Introduzir outras chaves de leitura. Pode falar, Ana. Na verdade, eu estava pensando que nem sei muito para onde vai. Acho que eu também estou um tanto contaminada por conta de uma supervisão em grupo de ontem. Mas você estava retomando isso, né? Do quanto vai puxando e que chega que usou bastante esse termo, né, na doença, né? No sintoma. E aí eu fico pensando o quanto às vezes existem alguns manejos ou algumas teorias onde isso é um tanto delicado também, né? Porque parece que a psicanálise vai dar conta de tudo, né? Porque acho que tem a ver esse caso, né, com essa relação com sintoma e doença que se faz. Mas eu fiquei pensando num caso que a gente conversou ontem sobre uma adolescente que estava ali com algumas questões e aí foram descobrir que ela não estava conseguindo enxergar direito, né? E aí parecia que tinha a ver com uma outra coisa do caso, mas é que tinha que fazer um exame ali, né? E aí ela passou... Uma questão orgânica. Exato, e que às vezes, se não tem uma atenção, isso pode se confundir, né? Acho que a gente vem falando mais sobre isso, né? De que a psicanálise não dá conta de tudo, mas que é sempre importante, né? E voltando para isso, que às vezes é de uma outra ordem mesmo, né? Uhum. Eu fiquei pensando isso enquanto você estava falando, enfim. Uhum. Mas eu acho que essa própria ideia de que a nossa escuta é condicionada por uma teoria, né, e por um método, né, eu acho que dá para articular com essa ideia dos limites da psicanálise, né, sim, porque a teoria ela implica um limite, o método também implica um limite, né. Então, assim, a gente não vai conseguir tratar de todos os sintomas, né, de todo tipo de sofrimento, mas também tem que pensar quais tipos de sofrimento a gente consegue tratar, né, com essa teoria, com esse método. Porque nesse caso, né, parece que está dizendo uma certa... não considerou a dimensão orgânica, né, assim, que é algo a se considerar nos casos, né, assim, o quanto dos sintomas... Eu acho que a primeira coisa é se considerar o ser orgânico, né, no sentido, assim, dos sintomas que aparecem no corpo, né, por exemplo, a pessoa já passou por uma avaliação para saber se aquilo não é orgânico. Porque já supor que aquilo é um sintoma histérico, por exemplo, por isso que ela não está enxergando, pode ser problemático, né? Sim, pode ser problemático. Então, assim, essa dimensão orgânica... É porque a gente não trata de dimensão orgânica, né? Mas a pessoa tem que investigar essa dimensão orgânica. Mas eu acho que toca nos limites, né? Nessa ideia dos limites. Até onde vai, o que a gente trata, o que a gente não trata. Eu acho que é um debate importante de se fazer, assim, de tentar, né? Eu não sei se tem muito esse debate, né? Assim, se é uma coisa que a gente debate muito, assim. Quais são os limites do tratamento psicanalítico, né? Por exemplo, quais são os limites? A gente pensa muito nas possibilidades, né? As possibilidades a gente pensa bastante. Seja no consultório, seja na instituição, né? Mas quais são os limites? Mas os limites estão colocados também pela teoria e pelo método. Que, por exemplo, Freud essa teoria e esse método dele, eu acho que para isso era claro, né? É para tratar da histeria. Tanto que ele tinha uma posição, por exemplo, em relação à psicose, não tinha?
que a psicanálise não poderia tratar da psicose, mas era a teoria que eu tenho hoje, né, e o método que eu tenho hoje não me habilitam a tratar, né? Depois o Lacan avançou e mostrou que é possível, né, e construiu uma teoria aí, e um método para tratar da psicose. Mas eu acho que o Freud estava sempre preocupado com os limites, né? Ele vai circunscrevendo, né? Histeria, neurose obsessiva, fobia. Eu acho que o problema são as pessoas que não estão e que colocam a psicanálise nesse lugar de que vai dar conta de tudo, né? E que não tem como. Não, não tem. Acho que nenhuma teoria, vamos pensar assim, nenhum método de tratamento, né, trata de dar conta de tratar de todas as manifestações de sofrimento. E na prática a gente vê isso, né? A gente vê várias vezes que, né, que o caso não avança, por mais que a gente estude, faça supervisão e se dedique, né? Que o paciente às vezes avalie que não está tendo evolução, não está avançando. Isso aparece, né? Assim, quando a gente vai, né, na clínica, nas supervisões, isso aparece. Às vezes a gente acha que é um fracasso do analista, né? Aí vai pensando, o analista que não construiu o diagnóstico correto, o analista que não fez as intervenções corretas. Ou é o paciente, é o paciente que não está implicado, o paciente que não está engajado. Mas talvez não seja isso, né? Em alguns... Pode ter isso também, mas assim, talvez tenha um limite para o método, né? Para a aplicação desse método. Agora teria que pensar quais são esses limites, né? Que é isso, né? Se você for pensar, você se lembra de algum evento, de algum livro, de algum texto que fala quais são os limites da psicanálise? Tentando circunscrever os limites? Pois é, não. Também não, pensando agora assim, não. Já está aí uma abertura de pesquisa, né? Para discutir esse assunto, né? Já é uma pergunta, né? Por que a gente não encontra, né, material sobre isso? Né? Ou se encontra, assim, se tem alguns poucos, né, que daria para ver, para estudar. Mas abre um campo de pesquisa. Mais alguém gostaria de comentar, fazer alguma questão, algum comentário? Eu fiquei pensando também em como esse caso, né, serve para o Freud, como tu pontuou, Gabriel, provar a teoria dele, né? Enquanto ele parece mais insistente nessa época do que no fim da obra, assim. Uhum. Acho que tem um percorrido, fiquei lembrando do Construções em Análise, ele parece daí, ou até nas recomendações ao médico que pratica análise, parece mais cauteloso, assim, né, em colocar essas afirmações, porque ele é bem insistente, né, em ligar diretamente. Ela sentiu uma excitação sexual, né? Ele é insistente. E como fica fácil de reconhecer justamente os limites da teoria, até desse recorte de tempo, né? Que ele estava ali inserido. Sim. Mas você vê que tem passagens que ele empurra goela abaixo da Dora, uma série de interpretações que você fica, nossa, de onde que tirou isso? Para onde que ele está indo? A Roudinesco fala naquele livro que eu citei lá dela, né? Ela fala de um jeito assim, um monte de hipóteses, sabe, tipo, sem noção, assim, né, não fazia muito sentido, né? E que a Dora estava falando, não é isso, né? Não é isso, né? Ele ficava tentando empurrar a interpretação para cima dela. Não é isso. Não é isso que eu sinto, não é isso que eu penso, né? Mas parece que tinha isso. Eu fiquei pensando, Felipe,
isso que você está dizendo, né? Assim, ele queria demonstrar, né? Ele queria provar a tese dele, a teoria dele. Então, assim, ele forçava a leitura do material, a construção do material, para provar isso, né? Nesse caminho, né, assim, ele criou, né, assim, todo um aparato teórico para pensar a histeria, né? Mas com limites, né, assim, que eu acho que é isso, assim, eu estava... que é uma outra dimensão do caso, né, que eu acho que... Lembra que eu estava discutindo, eu dei uma aula sobre esse caso no sábado, a gente estava contando para eles do grupo aqui, né, e eu lembrei lembra que a gente estudou semestre, não sei se vocês estavam aqui, mas semestre passado a gente estudou um autor que chama Thomas Kuhn, que ele é um filósofo da ciência, que é o autor do Estrutura das Evoluções Científicas. E aí tem um capítulo de um livro dele, a introdução do livro dele que chama Tensão Essencial, que ele vai falar do método dele de pesquisa. Ele vai falar do método de leitura dele, que ele trabalha com textos, né? E aí ele vai dizer lá, retomando a expressão de um outro filósofo da ciência, que eu esqueci o nome, que a gente tem que usar um chapéu pensante, né? Ele fala, você tem que colocar um chapéu pensante para voltar para o passado, quando você vai ler esses autores muito antigos, para você entender. Ele estava falando do Aristóteles na época, né? Mas aí daria para pensar isso com Lacan. A gente tem que colocar um certo chapéu pensante para entender o que ele estava construindo ali, ou tentando construir, né? Com todo esse movimento que ele faz, né? Dentro do caso, né? Para não ler de forma anacrônica. Mas, ao mesmo tempo, né, aí a gente estava falando assim, dessa outra ideia, desse outro lado, mas também não dá para ficar preso e parar na interpretação que ele fez, né, nas construções que ele fez. Porque hoje elas são limitadas, né? Hoje não tem como a gente pensar. Você vê aquela parte que ele fala do caso, que ele vai relacionar a etiologia dos sintomas da histeria com a masturbação infantil? Alguém consegue imaginar trabalhando, né, atendendo casos de mulheres que você supõe, que você constrói uma teoria da histeria para pensar o caso, supondo que os sintomas que ela está apresentando de sofrimento foram causados por questões ligadas à masturbação infantil? Assim, né, isso já não faz mais sentido, né, a gente pensar nessa lógica. Então, eu acho que e aí tem a ver com métodos de leitura, assim, como que a gente lê o caso do Freud? Que a gente estava falando do quanto que é difícil. Ler o caso desde a perspectiva do Freud da época, para entender o pensamento do autor, o que ele estava pensando, mas também tem uma segunda leitura, que é uma leitura crítica. Essas duas coisas são muito difíceis, eu acho, de sustentar. Porque se a gente fica muito crítico, a gente não consegue entender o que ele está falando, porque a gente, né? Se eu for ler na chave das feministas de que é uma violência, eu não vou entender o que ele está querendo dizer. Mas também não dá para eu ficar só na posição que ele assume no caso, ignorando, por exemplo, a análise que depois as teóricas do feminismo fazem, que também são interessantes e, de fato, né, assim, são verdadeiras. Então, esse campo da leitura, ele desses textos que a gente lê, né, que estão fora da nossa época, né, eles são super complexos, né? Porque nesse caso, por exemplo, né, a gente vai ver uma menina numa situação de vulnerabilidade, né? Vulnerável ali, à mercê de 3 adultos, né? 3, 4 adultos que colocam ela numa situação para manutenção dos desejos deles, das vontades deles, dos caprichos deles. E aí remete, né? Qual que é o lugar da mulher na época? Né? Que aí tem essa questão de gênero, né? E esse vídeo do Hysterical Girl é muito interessante. Porque ela vai recuperando as frases do Freud, vai recuperando frases de outras pessoas, de outros homens né, ao longo da história, falando sobre as mulheres, e parece que tem a mesma lógica, assim, o lugar reservado às mulheres parece o mesmo, né? A mulher nesse lugar, né, de que é desacreditada, de que não é reconhecida a violência que está sendo feita com ela.
Por isso que eu achei muito interessante esse documentário. Para mim, tem uma parte também que é interessante sobre isso, que nós lemos aqui no texto do Freud agora, é que ele não tem dúvida, né? Não. Então, eu acho que assim... Na minha clínica, quando eu estou atendendo alguém, eu sempre me pergunto, eu vou perguntar isso, mas isso é meu ou é do paciente? Uhum, uhum. Parece que ele não tem dúvida, então, para mim, isso também denuncia quão forte é o patriarcado, né? Porque também essa leitura é muito forte, né? Tipo, eu não sei se qualquer pessoa falaria isso que ele falou, olha, ela sentiu tesão nisso e nisso. Uhum. Não tão convicto, né? Para mim, isso pega a questão dele não duvidar. Uhum. É como se ele tivesse muito certeza das interpretações, né? E quem não duvida de si é o homem branco, né? Ali que está nessa posição de poder, assim. Colocando ele, né, no lugar dele, assim, não que sejam todos. Uhum. Mas é uma leitura que você pode... Entende? Aí você já está fazendo uma leitura, dá uma leitura que a gente pode fazer do caso, né? Então, assim, o Freud, por conta desse lugar de homem branco, homem hétero branco, né? Sim. Representante aí do patriarcado, né? Uhum. Capturado nesse discurso do patriarcado, se coloca na relação com uma mulher, né? Dessa forma, né? Sim, sim. Tipo, Sem exercício de dúvidas. poder, Sem né? dúvidas. Né? Sem dúvidas. Eu sei sobre ela, né? Uhum. Tipo um exercício de poder, né? Assim, o caso também, desse ponto de vista teórico, é tão rico que dá para você inúmeras análises. A Roudinesco diz que foi o caso mais comentado, assim, mais comentado, que virou peça, virou filme, o caso mais comentado no campo da teoria feminista, queer, psicanálise. E o meu ponto de vista é que é muito corajoso também, né? Ele colocar isso, porque tem tanto debate, né? Tipo, claro, agora ele tá morto, assim, mas tem tanto... Nossa, mas ele foi muito atacado, né? Tem muito ataque, né? Então, sim. Você vê que ele vai escrevendo, eu sei que eu vou receber críticas. Eu já recebi críticas por não apresentar os casos. Agora eu vou receber críticas por apresentar detalhes dos casos. Ele foi muito criticado, né? Assim. Mas eu acho que esse campo da certeza também eu acho que traz esse tom de que ele está tentando provar a teoria dele, né? Eu estou aqui tentando provar, né, a minha teoria. Então ele tem que defender, né? Para provar. Porque eu acho que o caso é mais do que o relato de um atendimento, é uma construção também. Ele fez, né? Provavelmente, aquilo não é exatamente o que aconteceu, né? É toda uma narrativa, uma construção. E também, né, só mais um dado que eu acho que é interessante, tá no começo, né, nos comentários que o Iannini faz do texto, ele cria um novo gênero literário, né? Que é esse gênero do jeito que ele constrói o caso, como se fosse um romance, né? Ele vai dizer que o Freud inaugura aí, né, um novo gênero literário dentro do campo que ele estava. Isso também eu acho legal. Aqui, deixa eu ver aqui no bate-papo, né? A Kelly falou sobre a questão do termo, daquela expressão do Freud, aquele termo do Freud, né? De que a psicanálise não é uma visão de mundo. Sim. O Gabriel vai compartilhar o texto da Tânia Rivera, que é uma crítica feminista ao Freud, caso Dora. Sim. Aí são outras leituras, né, que a gente pode ir fazendo sobre o caso. Mas então tá, gente. Aí na próxima eu vou trazer a gente vai trazer a análise a gente pode conversar sobre a análise do primeiro sonho. Que é o método ali que ele aplica na análise do primeiro sonho. Tá bom? Que aí vai ser o último encontro do semestre. Daqui 15 dias. Tá bom. A gente se vê lá. Obrigada. Tchau, pessoal. Obrigado. Obrigado a Tchau, gente. vocês. Tchau.